Eu acho que a pergunta que eu mais recebo aqui no canal e no meu perfil do Instagram, direct, enfim, é como eu faço para ler tanto como você? Como você lê tanto? Como que é a sua rotina de leitura? E, sinceramente, pensando um pouco sobre isso, eu acredito que eu não leio tanto assim. É óbvio que é uma questão de perspectiva também, né? Porque quando a gente coloca o fato do brasileiro médio não ler um livro por ano e a gente que lê, sei lá, 1, 2, 3 livros por mês já lê muito mais do que a grande maioria da população, aí sim fica um número considerável. Mas, quando eu penso tanto na potencialidade de leitura que eu poderia ter no meu dia a dia, sem procrastinação, sem celular, sem internet, aquela coisa toda, e considerando essas bolhas literárias em que a gente vive, provavelmente você que está assistindo também vive, eu não acho que eu tenho um grande número de leituras. Isso se mostrou bem real agora no mês de janeiro, que finalizou, né? E eu terminei de ler em janeiro 3 livros. 3 livros que eu comecei em janeiro e terminei em janeiro, inclusive. Eu terminei Alice no País das Maravilhas, que é um livro infantil, né? E, enfim, aqui tem um monte de ilustração, a fonte é enorme. E eu li esse livro, eu acho que em 2 dias, na primeira semana de janeiro, quando eu ainda estava de férias. Eu li também O Nó de Víboras, do Moriarty, que inclusive tem vídeo aqui no canal. Outro livro com uma diagramação super tranquila, tem 300 páginas, mas, assim, li em 3 dias também, nas primeiras semanas ali do mês. E eu li Quo Vadis, que ok, é um livro grandinho, né, e eu tô com algumas outras coisas em andamento, alguns calhamaços que foram dados sequência em janeiro, mas 3 livros em janeiro é relativamente pouco, né, convenhamos. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque tanto isso muda um pouco em relação à minha criação de conteúdo, como também eu acho que muitas pessoas se identificam com isso que eu vou falar e com o que eu vou explicar sobre essa rotina e sobre esse ritmo que eu tive em janeiro. No ano passado, em janeiro, eu tive um mês mais tranquilo e eu acho que eu li, sei lá, uns 5, 6 livros. Então, pra mim foi nítida, né, essa diferença de quantidade, essa diferença de ritmo mesmo. Na vida real, digamos assim, né, na vida fora do apenas virtual, eu tenho várias pessoas na minha rede de amigos, familiares e tal, que são pessoas que gostam de ler ou entendem a leitura como algo que engrandece, né, como desenvolvimento mesmo, pessoal. E a maioria dessas pessoas busca ler alguma coisa, mas também tem esse problema de às vezes a gente chegar no final do dia e simplesmente não conseguir ler nada. Eu tive muito isso nas minhas últimas semanas, no sentido de que o trabalho usou todos os neurônios que eu tinha em atividade no cérebro. Eu acho que essa, inclusive, é a segunda pergunta que eu mais recebo, tanto aqui quanto no Instagram, que é: você trabalha só com literatura? Você vive de literatura? E definitivamente a resposta é não. Eu trabalho o dia todo, né? Eu sou advogada associada no escritório, trabalho com direito de empresas e no caso, a minha maior função é resolver o problema dos outros e problemas que me surgem o tempo todo e me trazem muitas dores de cabeça, às vezes literais mesmo. Então, muitas vezes eu chego no final do dia, e isso foi algo frequente no mês de janeiro, com a cabeça estourando de tantas coisas que eu li e fiz durante o dia, sem conseguir olhar para um livro e ler algumas páginas com a mente focada. E eu vejo que é uma reclamação assim, frequente dessas pessoas que eu conheço e provavelmente é algo que já aconteceu aí com você, se tem também uma rotina nesse sentido. O que isso afeta em relação à minha produção de conteúdo, e foi algo nítido aqui em janeiro, é que quando eu não leio, eu não tenho conteúdo para fazer, né? Meio óbvio, assim, que eu preciso ler os livros para fazer conteúdos quando a pessoa realmente lê e faz vídeos e fala sobre os livros sem recorrer apenas a resumos e etc. A gente precisa ler o livro para depois falar sobre ele. E a maioria dos livros aqui, ou a maioria das minhas impressões, apareceram no canal em janeiro, mas acaba sendo um ritmo muito mais lento, né? É muito provável que se esse ritmo de trabalho e de cansaço mental, de estresse mental mesmo continue, eu tenha que reduzir o número de vídeos aqui do canal. Eu sempre gostei de fazer 2 vídeos por semana, sempre foi a frequência que gosto, assim, né, de ver em outros canais, de acompanhar e ter essa regularidade, sempre foi algo muito importante pra mim. Mas, tanto pelo cansaço mental na hora de ler, como pelo cansaço e pela ausência de tempo para gravar, é possível que eu tenha que deixar um vídeo só por semana, até
por isso esse vídeo acaba servindo de aviso para caso vocês sintam falta de mim aí em algum momento dessas próximas semanas. Então, no caso da criação de conteúdo, fica ainda mais pesado quando se tem esses lapsos aí de cansaço. Mas eu acho que o principal ponto desse vídeo é dizer que é totalmente normal que isso aconteça com a gente, né? E nesse meio de internet, nessas bolhas que eu comentei e nessa fase de mundo que a gente tá, em que tudo é praticamente televisionado, né? A gente tá o tempo todo vendo a rotina dos outros e vendo o que é bonito na vida dos outros, porque afinal ninguém posta desgraça no Instagram, nos stories, mas enfim, a gente acaba se pressionando muito mais e se comparando o tempo todo, né? Então, meu Deus, fulano conseguiu ler 15 livros no mês e eu não consegui. Essa pessoa parece ter uma rotina muito parecida com a minha e eu não tenho tempo para nada. Então, as pessoas expõem na internet, né, aquilo que elas querem e aquilo que é mais bonito, que dá mais certo. Então, eu acho que é importante também a gente vir aqui e expor esses números menores ou esse ritmo menor, né? Porque é algo muito real. Eu realmente acho que muitos de vocês provavelmente passam por isso também. E especialmente na nossa era digital, nessa nossa era de redes sociais e de vários eletrônicos o tempo todo, né? Sempre foi algo que eu ouvi das pessoas ao meu redor e que eu também noto, especialmente nesses momentos de mais estresse, é que é muito mais fácil da gente recorrer para aquilo que a gente chama de dopamina barata, né? Aquilo de pegar o celular e ficar olhando o feed por horas seguidas simplesmente para não fazer nada, eu acho que acaba sendo ainda mais frequente, tanto por essa sobrecarga que a gente tem nos nossos dias, como pela facilidade mesmo, né? A tal da dopamina barata é justamente porque é uma felicidade rápida e que depois te gera uma abstinência. Então a leitura, ela é totalmente o contrário, né? Você precisa lentamente ir absorvendo as histórias, aprendendo com os livros, e isso vai te trazer um engrandecimento ao mesmo tempo que vai te trazer dopamina também, só que num ritmo muito mais lento e exigindo esforço. E até pensando nessa coisa de hobby, né? É sempre importante a gente ir atrás de coisas que ocupem o nosso dia, que não sejam necessariamente trabalho, que sejam estopins aí para o nosso estresse também, como é o caso da atividade física que eu vivo comentando por aqui, que faz parte da minha vida. Mas pensando em hobbies, assim, em coisas manuais, em música, artesanato, sei lá, parece que a leitura é dos hobbies o mais complicado, né? Porque não é só fazer, agir, você não só tem que ler, como você precisa interpretar, você precisa absorver, você precisa estudar às vezes, ir além. Então acaba sendo um hobby que também usa o nosso cérebro, né? Se a gente passa o dia todo estressando o cérebro com o trabalho, a gente também acaba estressando um pouquinho o cérebro quando nós pegamos um livro para ler e estudar de fato no final do dia. Ao mesmo tempo, é o que eu sempre falo, quando a leitura, quando esse hobby se torna uma grande paixão, você faz isso de uma forma feliz. Isso tem tudo a ver com o que eu falo sobre não trabalhar diretamente com a literatura, de ser algo extra na minha vida, que também é um hobby. Ler, gravar e editar, e comentar aqui com vocês as coisas, ter o canal também é um hobby, né? Não só a leitura. E tudo isso me traz uma grande alegria justamente porque eu estou fazendo aquilo que eu amo, né? Então, é uma forma também de monetizar algo que eu gosto muito de fazer. Mas é sempre importante entender a rotina dos outros antes de espelhar a própria rotina, né? Alguns pontos que me facilitam a vida e que me permitem ler mais é o fato de eu fazer home office. Então, muita coisa que as pessoas fazem no trajeto, né? Dirigir, pegar ônibus, pegar condução, enfim. Eu não preciso passar por isso, então acabo otimizando a minha rotina. Eu não tenho filho, eu tenho um gato só. E, enfim, tem essas facilidades que também me ajudam a ler mais. E eu tenho um ritmo de leitura relativamente rápido, então eu leio rápido. Ninguém que tem uma leitura muito lenta pode se comparar a mim nesse sentido, porque eu realmente sempre li rápido, sempre tive um raciocínio rápido. E, ao mesmo tempo, existem pessoas que têm muito mais tempo livre do que eu e por isso vão ler muito mais do que eu. Por isso que eu acho que a gente precisa entender, né, essa diferença de potencialidade, do tanto que eu poderia ler se eu só me dedicasse a isso, se eu só fizesse isso, provavelmente eu leria, sei lá, uns 5 a 10 livros por mês, na média. E aquilo que a minha rotina realmente permite que eu faça e o que a sua rotina permite que você faça, né? Porque
não existe uma rotina exatamente igual a outra. Cada um tem as suas peculiaridades, tem seus problemas, tem suas questões, tem casa, tem família, tem filho, tem avô, sei lá, o tanto de coisa que acontece na vida de cada um. Então, é sempre muito complicado fazer esse tipo de comparativo. Mas o principal que eu realmente queria trazer para vocês é essa ideia de que é muito normal que tenhamos momentos de menos leitura ou de menos produtividade, ou seja lá o que a gente considere produtividade, né, nesse mundo louco de produtividade que estamos, mas enfim, é totalmente normal. E a minha ideia de expor isso aqui é também fazer com que você pense sobre isso, né? Fazer com que você reflita sobre o que a sua vida permite, não só nas horas de tempo livre que você tem, que você fica às vezes passando pelo celular ou fica fazendo outra coisa, mas nesse sentido de que às vezes a nossa cabeça não permite que a gente faça tudo aquilo que a gente quer, né? Então esse é um bom lembrete para você ver a sua própria vida e entender também esses limites que todos nós temos, que eu tenho, que você tem, que a blogueira que posta que tem, sei lá, milhões de livros por ano também tem, e às vezes não vai expor, às vezes não vai ler todos os livros, às vezes lê porque ela tem tempo, enfim. São tantas variáveis, sabe, que eu acho que às vezes a gente coloca tudo em caixinhas muito pré-definidas e que na verdade não refletem aquilo que realmente acontece na vida das pessoas. Bom, é isso. Fazia tempo que eu não fazia um videozinho aqui conversando um pouco com vocês, né? E também trazendo um pouco da realidade aqui. Como eu comentei, é muito possível que aconteça isso de eu fazer só um vídeo por semana. Um vídeo aberto, né? Eu sempre busco manter pelo menos uns 2 vídeos por semana na área de membros. Mas a minha rotina tá tão maluca que até isso tem ficado um pouco mais difícil. De qualquer forma, espero ver vocês nos próximos vídeos, em todos os vídeos aqui do canal. E espero sempre que possível trazer mais vídeos e mais livros para vocês, que afinal é sobre isso que a gente adora conversar por aqui, né? Se você sente essas mesmas coisas que eu comentei, se já passou por situações como essas, deixa aí nos comentários, vamos compartilhar um pouco sobre isso também. Deixe sua curtida, lembre-se de se inscrever no canal, porque isso é muito importante. E até o próximo vídeo.